Olá! Vamos começar agora a nossa segunda unidade para entrar mais a fundo nos princípios básicos da negociação. Na primeira unidade, nós vimos os conflitos comuns da profissão de arquitetura e designer de interiores e a gente apresentou as bases do diálogo e de uma comunicação realmente autêntica e eficiente, que são a base para você, então, ter uma boa negociação. Nessa unidade, a gente vai trazer essa ideia, essa abordagem de uma negociação equilibrada. Uma negociação que vai além das posições e vai buscar os interesses das pessoas que estão por trás das posições. Ela vai pensar, separar as pessoas dos problemas, a primeira coisa, buscar os interesses dessas pessoas que estão por trás das posições, buscar as opções disponíveis, e aí a gente vai ser criativo para inventar essas opções disponíveis, que são opções de ganhos mútuos, de ganha-ganha. Não é que um tem que perder para o outro ganhar, não, nós podemos ganhar juntos. E um quarto passo que é definir critérios, padrões justos e compatíveis e coerentes que vão ser a base de toda essa negociação. A primeira coisa, uma boa negociação, ela é um equilíbrio entre empatia e assertividade. Empatia é essa capacidade de escutar o outro, de se colocar no lugar do outro, de sentir como o outro, de pensar como o outro pensa mesmo. Essa capacidade de ouvir e de se dispor a entender o ponto de vista do outro, da outra parte. A assertividade, por outro lado, é essa capacidade de ter a intenção, de ser objetivo, claro, ao defender os seus próprios pontos de vista, ao defender o seu desenho, o seu projeto, e não deixar que as pessoas, o cliente ou quem quer que seja, mude o seu projeto. Eu ouço histórias assim, de que a pessoa estava já no final, no acabamento, e de repente o cliente mudou de ideia e quis trocar o piso, e quis trocar uma pedra enorme de lugar, uns absurdos, quis trocar a lavanderia de lugar, quando que já estava tudo pronto, já estava tudo acabado, né? E o arquiteto foi lá e fez e mudou tudo de lugar e passou a noite refazendo o projeto e com mais custo, com mais gasto e com muito mais estresse. Então, eu acho que a gente não precisa mais passar por isso, a gente tem que ter um nível de profissionalismo nessas negociações que vão trazer essa assertividade do profissional, esse valor do arquiteto, que foi contratado para executar um serviço, que é um profissional, que não é apenas um desenhista que vai lá e muda rapidinho e que faz o que eu quiser e eu vou mudando. Não, tem que ter um contrato, tem que ter um acordo, tem que ter um escopo do projeto muito bem definido. E isso a gente consegue seguindo esses 4 passos com essa clareza. Mas o primeiro passo é oferecer essa empatia, é ter essa empatia para primeiro conseguir explorar ao máximo tudo que o cliente quer, tudo que a outra pessoa quer para atender as expectativas dela. Então, é trazer essa escuta ativa e, mais do que isso, é verificar com a pessoa se realmente o que eu escutei é verdade, faz sentido, e combinar e fazer ela assinar embaixo. Não, é realmente isso. Então a gente tem um acordo, a gente tem um combinado, a gente tem um jeito de trabalhar, né? Essa referência que a gente traz aqui é do Fischer e do Ury, são especialistas do projeto de negociação da Faculdade de Direito de Harvard, nos Estados Unidos. Há muitos anos já que eles trabalham com diversos tipos de conflitos e que trazem essa abordagem de negociação que é a que traz ganhos melhores, né? O William Ury é um grande negociador, ele tem casos incríveis de negociações muito difíceis mesmo, de conflitos internacionais, e também conflitos de grandes empresas, todo aquele processo de compra do Pão de Açúcar e de briga com outro grupo francês que o Abilio Diniz passou, tá? Num dos livros aqui que a gente recomenda na bibliografia, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, e o outro que é a base é Como Chegar ao Sim, né? Uma negociação de acordo sem concessões, em que as duas partes saem felizes e conseguem ser reconhecidas e valorizadas. Esse é o grande objetivo.
A primeira coisa é a gente entender, então, o que está por trás, quem são as pessoas envolvidas, o que essa pessoa quer, né? Aquela pessoa que sempre sonhou em ter a casa do jeito que ela quer, o que está na cabeça daquela pessoa. E aí você, arquiteto, age muito como um tradutor, de tentar entender o que está na cabeça da pessoa, por que ela quer aquele projeto, aquela casa daquele jeito, e traduzir isso num desenho, num projeto que vai fazer sentido ao final e que ela vai ficar satisfeita, né? Muitas vezes as pessoas assumem posições irredutíveis, né? Não, eu só quero, eu vou pagar tanto, por isso eu tenho esse tanto de dinheiro para investir nesse projeto, nessa obra. Isso é uma posição. Quando a gente começa a explorar, que é o nosso segundo passo, os interesses que estão por trás daquela posição e por que ela está tão irredutível naquela posição. A posição é o lugar que a gente não muda de posição, né? Quando eu começo a perceber os interesses daquela pessoa, o que move aquela pessoa, o que motiva aquela pessoa a ficar naquela posição, e eu vou trazendo esses interesses com mais clareza, vou buscando essas necessidades e vou colocando isso, esses valores que estão por trás. Ah, eu quero tomar o sol da manhã, eu preciso ter um espaço agradável, eu preciso ter um lugar para guardar todos os meus livros que eu tenho, então eu preciso ter uma casa que tenha uma biblioteca. São valores das pessoas, né? Os livros fazem parte da vida dela, da minha vida, por exemplo. Então eu quero um lugar, se eu for construir uma casa, eu quero um lugar que eu possa guardar meus livros, que eles não vão mofar, que eles não vão estragar. Então isso é a história de vida da pessoa, os valores que ela traz. E os interesses é o que está por trás dessa posição. Quando a gente tem uma negociação simples, por exemplo, de alugar uma casa, né? Ah, eu quero alugar essa casa por 2.000 e o proprietário está me pedindo 3.000. Se a gente fizer uma média e chegar no 2.500, essa pode ser uma negociação ruim, que vai pela média, que eu somei os valores e dividi. Agora, e se eu perguntar para o proprietário, será que você poderia me fazer um desconto maior se eu pagar pelo ano todo? Será que você poderia me fazer um desconto se você me alugar a casa já com os móveis? E para o proprietário muitas vezes é um problema para ele ter que tirar todos aqueles móveis da casa e ter que levar para um outro lugar, tal. Então buscar enxergar, é como se a gente fosse enxergando além do que está acontecendo para ver o que a pessoa realmente quer, o que ela precisa, o que ela busca naquele momento, o que ela está precisando. E aí normalmente essa solução ganha-ganha não é o 2.500, não é chegar na metade, dividir o valor e dividir pela metade, não. É uma outra coisa que talvez a gente nem tinha pensado, né? Mais para frente a gente vai falar dessas opções de ganhos mútuos, que são soluções criativas que a gente vai vislumbrando ao longo do processo. O terceiro passo é buscar essas opções disponíveis, né? Quais são as opções disponíveis? Muitas vezes quando a gente vai construir uma casa, né, e que envolve 2 pessoas ou 3 pessoas, uma família que mora naquela casa, cada um da família tem um interesse diferente na casa, né? Então, de repente, a mulher quer um lugar, um jardim grande para ter as plantas ali, que tomam sol e que ela vai poder cultivar um jardim. O marido pensa numa garagem, que ele precisa ter a garagem para guardar todas as ferramentas dele, então a garagem precisa ser o maior espaço da casa. O filho, o adolescente, quer uma sala que ele possa jogar videogame, televisão, tá? Então, cabe ao arquiteto também conciliar esses interesses de cada uma das pessoas que vai habitar aquela casa, que vai morar naquela casa, e oferecer uma opção disponível, né? Dependendo da solução técnica que existe para isso. Então, como é que vai ser? A garagem vai ser com prateleiras que eu posso otimizar o espaço, que eu vou, num espaço reduzido, eu posso guardar mais coisa.
né? O jardim tem que ser virado para tomar o sol da manhã, para que as plantas, determinado tipo de plantas vá bem, e por aí vai. Então, essa habilidade do arquiteto de entender cada um dos interesses e apresentar as opções disponíveis é uma habilidade de negociação, é uma habilidade de tradução, de mediador que a gente precisa desenvolver. E o quarto passo são os critérios. O que é preciso explicitar nesse processo? Não se trata de vencer uma negociação por teimosia, por quem fala mais forte, pelo cansaço, mas sim colocando os padrões justos. Qual o custo de não contratar um arquiteto, né? A gente vê, no nosso país é o país da autoconstrução, pouquíssimas pessoas contratam arquitetos. Qual o custo disso? Né? Qual o impacto que isso vai ter? Quantos problemas que isso não gera? Então, explicitar o valor do teu trabalho, cobrando valores justos, como o valor de mercado, buscando essa opinião do especialista que tem muito a contribuir naquele projeto e também mostrando que o projeto tem que estar em conformidade com a lei, ele tem ali que seguir os padrões, dependendo do zoneamento que está e tudo mais. Então, colocar esses critérios de uma forma muito objetiva é o que vai mostrar também o valor do seu trabalho e o que vai tornar mais visível e aí para chegar numa solução mais justa e que todas as partes então vão aceitar. Empatia é mais do que se colocar no lugar do outro. É como se você pudesse entender como é que o outro pensa. É como a gente tem uma expressão em inglês que fala que é calçar o sapato do outro. É como se você pudesse andar nos sapatos do outro, né? Calçar o sapato e andar como ele anda. Então, esse movimento de tentar entender o que o outro está sentindo, está pensando e está expressando naquele processo de negociação. É um exercício de ouvir, como eu já falei, né, de uma escuta ativa, atenta, e um exercício de verificação também de tudo que o outro falou, se é realmente isso que eu estou ouvindo. Então faça um checklist, faça uma verificação mesmo. Sabe a regra do fast food? Quando a gente vai numa lanchonete e pede um sanduíche, um lanche, alguma coisa assim, a atendente, presta atenção, ela sempre vai repetir o que você pediu. Ah, mas é isso mesmo? Você quer um número tal, com batata frita, com suco, com sorvete? E aí vai tentar te vender mais alguma coisa, né? Fazer um upsell. Mas ela sempre repete. Essa regra do fast food a gente usa com as crianças também, desde pequenininho, que ajuda na educação, né? E isso vai ser útil também na tua negociação quando você está lidando com pessoas que falam linguagens diferentes, que vêm de experiências e de campos diferentes, que usam uma linguagem diferente. Então, checar com a pessoa mesmo. Foi isso mesmo que você quer dizer? É isso mesmo que você quer? Olha, vamos fazer uma lista de tudo. Eu estou ouvindo você falar, você vai anotando, você vai registrando e depois apresenta realmente o que você entendeu daquela conversa, porque a gente já falou que comunicação não é só o que eu falo, mas é o que o outro entende do que eu falo. E aí chega num acordo, num contrato mesmo, bem detalhado, o mais detalhado possível, para se precaver mesmo dos transtornos lá na frente. Se tudo tiver escrito, detalhado, documentado, vai ficar muito mais fácil de ser seguido, né? E você não vai ter outras surpresas no final. Uma outra coisa também nesse processo da empatia é você reconhecer as emoções, os sentimentos da pessoa, criar um espaço aberto mesmo em que as pessoas que ela possa realmente mostrar a insatisfação que ela está por ter a obra atrasada, por o orçamento não ter sido o correto, mas tenta se manter também num lugar em que você não vai reagir. Não é porque o cliente te deu uma resposta atravessada que você vai entrar na emoção dele e vai ofendê-lo na mesma moeda, né? Vai revidar com a mesma moeda. Não, a gente tem que ter, e aí a qualidade da presença, dessa autoanálise, para você entender também que aquilo é só um estímulo. Você tem o seu objetivo com aquela negociação, com aquele projeto que precisa ser bem definido, e você não vai entrar na onda da
da reação do outro, explosão de raiva, é como se você conseguisse reagir não com a parte do cérebro mais reptiliano, mais animal, né, que vai lá e bate, parte para a briga, mas com essa parte mais inteligente, que consegue, então, filtrar aquilo, tá bom, eu entendo, você está insatisfeito por isso, 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 reconhecer também, muitas vezes a pessoa tem direito de estar, tem razão de estar insatisfeito, né? A obra, como a gente vê, é sempre uma dor de cabeça, nem sempre, mas com certeza vai ter alguma coisa que não vai sair como planejado. E reconhecer mesmo, dar esse espaço, às vezes a pessoa se acalma, às vezes é só aquele tempo que ela precisava desabafar, tá? Ela se acalma, e aí quando ela pergunta, né, quando ela fala, mas então o que eu posso fazer, que solução que você me dá? Aí sim, você tem uma abertura para colocar a sua solução, para organizar melhor as ideias, para propor uma solução para aquele problema que vocês estão passando e que depois vai virar uma coisa boa, né? Vai transformar ali aquele conflito, não vai atrapalhar por completo toda a negociação, toda a relação. Né? É entender aqui, o que eu queria que vocês entendessem é que a negociação é uma relação entre as duas partes. Então, isso envolve um entendimento e envolve muitas vezes, isso a gente vai falar mais para frente, mas muitas vezes é mais importante eu manter aquela parceria, aquele cliente que depois pode me abrir para outros projetos, mesmo que eu não ganhe tanto naquele projeto de curto prazo, mas que me abre possibilidades, é mais importante eu apostar na relação. Então, aquele problema vai passar, mas se eu conseguir se eu mantiver uma relação boa, de confiança, de respeito, com certeza ele vai me chamar de novo, quando ele precisar indicar alguém, quando alguém perguntar por um arquiteto, ele vai sentir aquela confiança e aquele profissionalismo. Tá bom?